Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Thiago e eu sou instrutor de vídeo digital. E eu vim aqui falar do Carnaval, que é um vídeo que eu já tinha prometido. Mas antes de eu falar do Carnaval, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora, clique no botãozinho vermelho, ative as notificações e deixe o seu like, porque isso ajuda demais o trampo e deixa a gente cada vez com mais vontade de fazer vídeos, beleza? Bom, agora que você já está inscrito e já deixou o seu like, vamos ao vídeo. O Carnaval ele surgiu lá na Idade Média, certo? Lá no século XI, século X, século XI, algo realmente bem antigo. Na Babilônia, na Mesopotâmia, existiam algumas festas pagãs que depois foram alguns historiadores consideram inclusive como origem do Carnaval, como a gente conhece hoje, que eram a inversão de papéis. O que significa a inversão de papéis? Bom, existia uma festa, se não me engano chama Ceácia, acho que era isso, Ceácia, que era, você pegava um prisioneiro que estava condenado à morte, e esse prisioneiro passava alguns dias como rei. Então o rei saía de cena e esse prisioneiro entrava no lugar do rei, mas não para fazer decretos reais, mas sim para se vestir como o rei, sentar no trono, comer como o rei. Em alguns casos ele até transava com a rainha, certo? E se o rei tivesse várias rainhas, na Mesopotâmia era comum o rei ter várias esposas. Esse prisioneiro podia até querer transar com as esposas do rei, que era permitido. Mas no final da festividade, ele era morto, ou ele era enforcado, ou ele era empalado em praça pública, certo? Então, todo prisioneiro que era condenado à morte tinha esses dias aí, digamos, de prazer, certo? Onde ele comia bem, se vestia bem e até podia transar com as mulheres de outro cara, mas ele era morto no final da festividade, beleza? Isso aí é uma festa lá na Babilônia, na Mesopotâmia tinha uma festa parecida também nessa coisa de inversão de papéis. O rei, todo ano, ele era surrado e humilhado em praça pública em frente à estátua do deus Marduk. Para quem não sabe, o deus Marduk é o primeiro deus da Mesopotâmia. E isso servia para mostrar a submissão do rei ao deus. Então ele era surrado e espancado e humilhado em praça pública para mostrar a sua submissão. Depois, como era algo tradicional, quando ele voltava a ser o rei, ele não se vingava de ninguém e a vida seguia normalmente. Isso lá na Mesopotâmia e na Babilônia. E essa inversão de papéis começou a preocupar a igreja. E também tinha outra coisa também, que os romanos e os gregos, principalmente os romanos e os gregos faziam, e isso também preocupou bastante a igreja também, que eram as orgias, certo? Essa coisa dos excessos, pá. Então, os romanos ofereciam essas orgias ao deus Baco, que é o deus do vinho. Os gregos ofereciam ao deus Dionísio, que é o deus do vinho. Então, a gente tinha as festas dionísicas, que os gregos ofereciam as suas orgias ao deus Dionísio, e nós tínhamos os bacanais, que os romanos ofereciam ao deus Baco, e daí vem o nome bacanal, certo? Do deus Baco. Então, você oferecia ao deus Baco e você fazia os bacanais ou as festas dionísicas para os gregos. E essas orgias aconteciam assim, e todo tipo de abuso e todo tipo de excesso que passar pela sua cabeça, eles cometiam, tá? Não tinha limite. Não tinha limite. E isso preocupava demais a Igreja Católica, porque na Idade Média, não era bem católica, era mais cristã, mas isso preocupava demais a Igreja, que já era poderosa naquela época, e via que essas festas pagãs estavam começando a sair um pouco dos trilhos, certo? Com essa coisa dos excessos e tudo mais. Então, lá na Idade Média, no século XI, foi criado a Quaresma. A Quaresma é um período de 40 dias antes da Páscoa para que a pessoa possa fazer jejum e se purificar, certo? Purificar seu corpo depois de todos os excessos que ele cometeu durante o Carnaval. Mas a palavra Carnaval não existia, inclusive que a palavra Carnaval não era o nome da festa, sim o nome da punição da Quaresma, que é Carnis Levale. A palavra carnes levale, são duas palavras em latim, significa retirar a carne. Então, quando você fazia o jejum, o alimento que era estritamente proibido, que você não podia comer de jeito nenhum, era a carne vermelha, certo? Que hoje em dia a gente faz isso só na Sexta-feira Santa. Mas antigamente era durante todo o período da Quaresma, você era proibido de comer carne vermelha, e daí vem o nome carnes levale. Com o tempo, essa palavra foi sofrendo alterações, juntaram as duas palavras numa só e foi sofrendo algumas alterações, e hoje Carnaval é o nome da festa que antecede a Quaresma e não mais o nome da punição, o nome do jejum da Quaresma, que foi criada lá na Idade Média, no século XI, beleza? Hoje em dia o Carnaval é uma festa
estritamente católica, certo? O carnaval, ele é calculado o dia do carnaval baseado no primeiro domingo de abril, que é quando cai a Páscoa, certo? Então o cara vai pegar o calendário, no primeiro domingo de abril é a Páscoa, então o cara pega o dia da Páscoa, conta 40 dias antes e 40 dias para trás é o carnaval, certo? Depois chega na sexta-feira, na quarta-feira de cinzas, não me engano, chega na quarta-feira de cinzas, acaba o carnaval e aí começa a quaresma até o primeiro domingo de abril. Neste ano, a Páscoa cai no dia 4 de abril e não tivemos carnaval por conta da pandemia do Covid-19, que o ano de 2020, 2021, 22 e 23 vai ficar marcado na história como o ano da pandemia da Covid-19. Isso é uma previsão minha, tá? Eu acho que a coisa vai melhorar só em 2023 mesmo. Mas tudo bem, vamos lá, voltando aqui a falar de coisas boas. Então, o carnaval aqui no Brasil, ele surgiu diferente, tá? Como já tinha todas aquelas coisas, não sei o quê, então os portugueses no século XVI, quando vieram para o Brasil, trouxeram junto com eles uma brincadeira chamada entrudo. O que era o entrudo? O entrudo era uma brincadeira onde você sujava as pessoas na rua, certo? Mas só quem estava participando da brincadeira, quem estava andando na rua que não estava participando da brincadeira, eles respeitavam, tinha algumas regras. Mas qual era o principal motivo do entrudo? Qual era o objetivo do entrudo? Sujar a coleguinha com água com farinha, lama ou até urina, certo? Então, tudo era permitido no entrudo para você sujar o coleguinha. No século XVII e no século XVIII, a família real acabou aderindo ao entrudo, mas não na rua junto com os escravos, mas sim no Palácio Real, porque o entrudo ele era praticado assim, exclusivamente pelos escravos. Uma vez por ano, que era a época do entrudo, os senhores, donos de escravos, liberavam seus escravos para que eles brincassem na rua baseado no entrudo e fizessem essa brincadeira do entrudo, uma vez por ano. Depois a família real acabou aderindo, só que não na rua junto com os escravos, mas dentro do palácio. Acontece que, no século XIX, certo? Isso aí fez sucesso no século XVI, XVII e no XVIII um pouquinho. No século XIX essa brincadeira foi proibida em meados do século XIX, mas precisamente em 1841 essa brincadeira foi proibida e não se podia mais jogar água com farinha, lama ou urina nas pessoas. E com essa proibição, as pessoas eles pegaram lá na França, a França também tinha uma brincadeira assim, só que não fazia com urina, nem com água suja, nem com lama. Fazia com confete, serpentina e buquê de flores. Eles trouxeram essa tradição para cá. Aí então, daí vem a tradição de jogar confete e serpentina, vem dessa coisa do entrudo, certo? Como a gente não suja mais o coleguinha, o carnaval é um momento de festa, não é um momento de você xingar o amiguinho, então agora é confete e serpentina que joga nas pessoas, beleza? Na época do entrudo também, tinham os batuques. O que era o batuque? Os africanos, os negros, no século XIX já tinham sido libertados, certo? No século XX, na verdade, no comecinho do século XX, já tinham sido libertados e eles comemoravam o carnaval com batucadas. Batuques, sabe, originais lá da África, certo? Dançavam danças africanas e tudo mais, e estavam olhando o seu batuque. Os portugueses gostaram disso, e aí introduziram algumas músicas junto ao batuque, e essa mistura de ritmos gerou a marchinha de carnaval e posteriormente o samba. O primeiro registro de uma marcha de carnaval que a gente tem é da Chiquinha Gonzaga de 1899, chamado O Abre Alas. Sabe aquela música? Essa música da Chiquinha Gonzaga é de 1899. É o primeiro registro de marchinhas de carnaval que a gente tem. Depois vieram vários outros cantores cantando marchinhas de carnaval e samba, certo? Aí vale destacar Carmen Miranda e Francisco Alves, que foram os maiores cantores. A Carmen Miranda levou para fora e o Francisco Alves difundiu no resto do Brasil inteiro o ritmo samba, o ritmo dançante, que todo mundo que quando escuta, no mínimo bate o pé, certo? Pessoa, mesmo quem não gosta de samba, quando escuta, bate o pé. Então, foi Carmen Miranda que levou para fora do Brasil e o Francisco Alves que difundiu no resto do país. Bom, o samba ele foi introduzido diretamente ao carnaval. Então sempre que você escuta samba, você lembra do carnaval. Sempre, certo? Pelo menos as pessoas que não gostam muito de samba, que não costumam ouvir muito samba, quando escuta samba lembra do carnaval. E toda vez que tem o carnaval, o samba ele toca de forma mais
mais evidenciada, certo? Para quem gosta de samba é normal, porque vai continuar ouvindo samba do mesmo jeito. Para quem não gosta, começa a escutar mais o samba, porque ele foi uma música que foi introduzida ao carnaval e virou música tema do carnaval, certo? O ritmo tema do carnaval. Se eu falar alguma abobrinha, gente, olha, é o seguinte, eu pesquisei no site, tá? E eu tenho um amigo que ele gosta demais de samba, ele tem samba tatuado no braço, e eu vou fazer esse pedido aqui no vídeo. Mano, vamos fazer um vídeo falando de samba e aí você fala tudo que você conhece de samba, beleza? Para que a gente possa deixar esse vídeo do carnaval mais rico. Fechado? Bom, beleza. Então, a primeira escola de samba que se tem registro aqui no nosso país foi a Estácio de Sá, que começou em 1929, ou 28, se não me engano, 1928, com o nome Deixa Falar. Certo? Então era a agremiação Deixa Falar. E depois acabou virando a Estácio de Sá. Primeira escola de samba no Brasil. Depois veio a Portela e depois veio algumas outras escolas. E as escolas de samba, no começo, elas tinham o intuito apenas de cantar e alegrar a galera e festejar o carnaval. Hoje, elas têm um cunho social. Uma das obrigações da escola de samba é difundir a cultura dentro da comunidade onde ela está inserida. Bom, eu não sei se você sabe ou não, mas a maioria, eu não vou dizer todas porque eu não conheço todas, mas a grande maioria das escolas de samba, principalmente no Rio de Janeiro, nasceram em comunidades carentes, nasceram nos morros cariocas. E aí uma das funções da escola de samba é difundir a cultura dentro da sua comunidade, por isso, né? E dizem os historiadores, aí eu não sou eu que estou falando, são historiadores, se você achar que eu estou falando bobrinha, vai reclamar com os caras que estudam história, não comigo, tá? Mas dizem os historiadores que a palavra, o termo escola de samba veio porque eles se reuniam em bares e alguns bares ficavam em frente a escolas, e quando eles começavam a tocar o seu batuque e tudo mais, as pessoas na escola às vezes saíam para dançar e tudo mais, e aí virou escola de samba, certo? Porque eu não sei até onde isso é verdade, eu acho que isso não é verdade, mas, como eu falei, não sou eu que estou falando, são historiadores que falaram que vem daí. Eu vou acreditar porque eu não sou historiador. Bom, isso é sobre escola de samba, beleza? As escolas de samba desfilavam nas ruas e era uma festa absurdamente popular e todo mundo curtia e todo mundo dançava. Acontece que lá no Rio de Janeiro e aqui em São Paulo construíram o sambódromo, certo? O sambódromo do Rio, que é a Sapucaí, é muito mais bonito que o de São Paulo, e aí levou-se os desfiles para o sambódromo, tanto no Rio como em São Paulo, e hoje é uma festa que é mais destinada aos turistas, porque cada ano que passa, com exceção deste, cada ano que passa o ingresso fica mais caro, e aí isso dificulta muito mais o acesso da população para poder curtir a sua escola de samba do coração. E hoje as escolas de samba você curte porque você vê na televisão, certo? Tem ali uma emissora de TV que ela passa todo ano, ela passa lá o carnaval, certo? Com os seus chavões e os seus atores que entendem de samba e tudo mais, e aí chama lá alguns repórteres e eles vão mostrando o desfile das escolas, tanto na Sapucaí como no Sambódromo aqui em São Paulo, beleza? É claro que lá ao vivo é muito melhor. Eu já fui uma vez, mas eu sentei lá na dispersão, porque não tinha dinheiro para sentar no meio. Eu comprei a entrada lá na dispersão, do lado sabe aquele portão que fecha, que você vê que quando fecha o portão? Então, eu estava praticamente do lado do portão. Tá? Eu estava no lugar onde o carro chegava e já tinha o guincho para tirar as pessoas que eram os destaques dos carros alegóricos. Foi lá que eu assisti a um desfile de escola de samba. 1 hora para a escola chegar na gente, para passar em 15 minutos. Cara, foi horrível, porque a gente ouvia a música, mas não via a escola, que a escola estava lá na frente. Aí chega lá no meio, ela para um pouco para, né, apresentar o seu desfile para as pessoas que pagaram um pouco mais, e lá na dispersão o negócio passava rapidamente. Alguns passavam no pau porque ia fechar o portão e não podia ficar lá fazendo graça. Bom, isso é sobre escola de samba. Hoje o carnaval ele é diferente, certo? Ele é uma festa mais festiva. Vários outros ritmos aderiram ao carnaval, maracatu, frevo, axé, vários outros ritmos aderiram ao carnaval e se introduziram ao carnaval. Então você não escuta mais só samba, mas você escuta vários outros ritmos. Tem gente que toca até sertanejo no carnaval, que não tem nada a ver o fundo com as calças, mas beleza. E aí as pessoas hoje então curtem o carnaval, elas brincam o carnaval de uma forma diferente, não mais daquela forma como era feito no começo do século
no começo do século XX, com marchinhas de carnaval, cordões de rua, mas uma coisa que ficou são os blocos de rua. Como as escolas de samba foram para lugares específicos e a gente não tem mais aquela coisa do cordão, a gente tem o bloco de rua, que aqui em São Paulo são os blocos de rua, e lá em Salvador, Dodô e Osmar, né, as pessoas falam trio elétrico, mas falam só de Dodô e Osmar, mas não é só o Dodô e Osmar. Tinha um terceiro cara que eles chamaram depois, e daí quando esse cara entrou, que agora não lembro o nome dele, depois vou procurar, que posso até colocar em GC. Quando esse cara entrou, aí virou o trio elétrico, mas por enquanto era só Dodô e Osmar. E Dodô e Osmar criaram o trio elétrico lá na Bahia, certo? Lá em Salvador, onde hoje tem até um circuito, certo? Para você passar ali com o seu trio elétrico, e as pessoas compram os abadás para curtir o trio elétrico de sua preferência, certo? Abadá é como se fosse uma vestimenta, e isso permite que você entre no bloco das pessoas que estão lá naquele trio elétrico, beleza? Eu nunca fui pra Bahia curtir o carnaval, mas eu também não sou um cara muito carnavalesco, então é natural que eu não vá. Aqui em São Paulo tem alguns blocos que o cara chama de sampa, folia, que tem os seus trios elétricos. Eu cheguei aí uma vez, mas eu não estava dentro do cordão, eu estava fora, eu não comprei abadá nenhum, então eu acabei ouvindo vários trios. Eu vi Asa de Águia, eu vi Chiclete com Banana e vi, enfim, algumas outras bandas que até eram bandas famosas que estavam fazendo o Carna Sampa, o Carna Folia, o Sampa, enfim, não sei o nome do negócio. Eu sei que tinha trio elétrico e eu fui e escutei Asa de Águia. Foi lá que eu escutei pela primeira vez a Dança da Manivela, que nem sabia que existia. Você vê como faz, é um troço antigo. E escutei Chiclete com Banana, né? Que é aquela coisa, beleza, é festa, chiclete com banana, chiclete com banana, é isso, tá? Só lembro disso também, né? Meu cabelo duro é assim, cabelo duro de pichain. Talentos musicais à parte. O vídeo é esse, tá? Então, gente, espero que tenha gostado do vídeo, tá? A origem do carnaval, então, ela remonta lá da Idade Média, teve várias outras festas aí interessantes, tá? Alguns fatos interessantes, e espero que tenham gostado. E outra coisa, hein? Uma coisa importante, você que gosta de samba e quer montar uma escola de samba, não acha que é bagunçado não, viu? Não é bagunçado não. Você tem que ter um galpão, você tem que ter alvará do bombeiro, você tem que ter alvará da prefeitura, alvará de funcionamento, tá? Não é simples assim, vamos montar uma escola. Não, tem toda uma burocracia, tem toda uma parte da lei que você tem que seguir para poder ter a sua escola de samba. Não é bagunçado desse jeito, tá? Porque às vezes a pessoa fala, então é só gostar de samba. Não, não é, tá? Tem toda uma série de normas, uma série de regras, é tudo muito bem documentado, precisa de alvará do bombeiro, alvará da prefeitura, alvará de não sei o que, para poder funcionar, para poder ter uma escola de samba, tá? Não é simples assim, e você tem que seguir uma série de regras e normas, beleza? Novamente, se você tiver algum comentário a fazer a respeito do vídeo do carnaval, deixa aqui nos comentários alguma coisa que possa trazer um pouco mais de... deixar o nosso vídeo um pouco mais rico, beleza? Não se esqueça também de se inscrever no canal novamente, ativar o sininho, clicar lá em todas para receber todas as notificações e deixar o like, que isso ajuda muito no trampo, beleza? Bom, galera, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, espero realmente que tenham gostado. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. E mano, vamos fazer o vídeo do samba, que vai deixar esse vídeo aqui muito mais rico, e com certeza esse vídeo do samba vai ser muito bom também. Beleza? Galera, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.